Agora sim chegou aquela hora boa de aprender a fazer uma Colomba Pascal, que ainda dá tempo de fazer aí na sua casa hoje, hein? Essa receita é sem glúten e sem leite, ou seja, todo mundo pode comer, presta atenção. Já deu água na boca só de olhar para essa imagem? Pois é, imagine a gente que está aqui não só vendo essa Colomba Pascal, como também sentindo o cheirinho. Olha só que escritório mais lindo esse de hoje. Uma cozinha, dá até vontade de morar aqui, né? E eu estou super bem acompanhada da Daiane Lima, chefe de cozinha, ela que vai ensinar a gente hoje a fazer essa receita que é muito tradicional nesse período de Páscoa. Daiane, tem, na verdade, uma diferença dessa sua colomba aqui para aquelas colombas que a gente costuma encontrar, as tradicionais, não é isso? Sim, de textura não, né? A gente sempre quer entregar sempre a mesma textura, a mesma experiência, mas com produtos sem glúten, sem leite, e a opção da panificação essa também é vegana. Ou seja, a gente tem muitas opções no mercado, a gente sempre compra, mas não há tanta especialização para esse público que está crescendo cada vez mais. Então a gente hoje vai fazer uma receita tradicional, porém voltada para um público específico. Isso mesmo. E com muito sabor. Vamos lá então, olha só, os ingredientes já estão aqui separados, né? O que a gente vai levar nessa receita hoje, Daiane? A gente trabalha com um mix de farinha sem glúten, porque quando a gente tira o glúten, a gente precisa colocar várias estruturas de farinhas para trazer base, fibra, gordura, para a gente conseguir trazer essa textura do pão tradicional. Então, aqui tem um mix de farinha sem glúten. A gente vai levar aqui o açúcar, porque o açúcar ele ativa o fermento. Como a gente trabalha com uma fermentação longa, então a gente precisa desse açúcar. Como a fermentação ela é mais longa, o fermento vai consumindo esse açúcar, então a gente tem uma massa mais leve. Perfeito. A gente trabalha com o fermento, o chocolate é 54% que ele é vegano, então ele também não leva nada de leite, então tanto a massa quanto o chocolate. Aqui a gordura que a gente usa, que no caso é o óleo de girassol, mas pode ser óleo de coco, pode ser banha, pode ser qualquer outro tipo de gordura. Certo. E aqui a gente também tem o fermento químico, porque é ele que vai trazer mais a maciez dessa massa. Perfeito. E aqui a decoração que a gente joga, que é essa farofinha crocante, que é todo tchan. Essa farofinha aqui, olha só, essa que dá vontade de a gente comer e fazer barulho. Pois é, essa daqui mesmo. E o que é essa farofinha? É uma misturinha de açúcar com farinha de amêndoas e um pouquinho da gordura, que é para dar essa liga. Quando ela vai para o forno, ela fica crocante. E esse é um tipo de açúcar que eles são esses cristalzinhos que dá essa crocância também. Porque lembra um pouquinho o sal grosso. Isso, mas é açúcar. Açúcar grosso. Isso, pronto. Então vamos lá, como é que a gente começa a fazer a colomba? A gente começa colocando aqui o mix de farinha. Que eu encontro em qualquer mercado, qualquer mercado. Existe os mix que você monta em casa, você pode pegar ali, mas aí você vai precisar da proporção. E já existe o mix pronto, hoje é muito mais fácil de encontrar. Perfeito. O mercado sem glúten está crescendo e a gente consegue encontrar com muito mais facilidade nos mercados. Legal. Mix de farinha pronto. Tá, então primeiro ingrediente, o mix. Quantidade? Isso. Aqui tem 300 gramas. 300 gramas, Isso. ok. 300 gramas de mix de farinha. E aqui a gente vai adicionar todas as outras, todos os secos a gente adiciona agora. De uma então vez vai só. adicionar o açúcar, o fermento químico, e a gente vai adicionar primeiro um pouco de água para a gente poder batendo, para a gente ir adicionando. Ah, então não acrescenta água como um todo. E qual a quantidade total de água? Aqui a quantidade total ela pode chegar até 380, mas o mix de farinha sem glúten ele depende muito do clima. Então ele vai precisar pedir ou não mais umidade. Então a gente vai mostrar então, a gente vai batendo isso. Ideal, né? Isso, exato. Ó, aqui ele vai precisar de mais, a gente pode ir adicionando aqui aos poucos. Eu consigo fazer em casa com uma batedeira Consegue. Com a batedeira caseira, até na mão. Você consegue. O importante é você deixar a massa toda homogênea. Perfeito. Sem aqueles gruminhos, a massa precisa ficar lisa. Então
Então, se você tiver uma forcinha ali no braço, você consegue bater. Se você observar aqui, você vê que a massa já tá lisa. Certo. Já tá mais hidratada, a massa já hidratou inteira. Então não preciso de mais água nesse caso. E por isso que é importante a gente adicionar aos poucos, porque aqui ainda vai a gordura. E a gordura é um tipo de líquido. Então a gente homogeneizou, misturou tudo, aí a gente vem e adiciona a gordura aos poucos. É sempre importante que a batedeira esteja mais levinha, senão vai espirrar para tudo quanto é lado. Ótima dica para aquelas pessoas vai que adicionando estão na cozinha como a repórter. A gente adiciona aos pouquinhos. E aí você acha que não vai dar certo. Mas é porque. Mas quando a gente. É porque a farinha já está hidratada com o líquido e a gordura ela não reage de imediato. Mas já tá depois que ela vai absorvendo, você vai vendo que ela vai homogeneizando. E aí sim a gente pode acelerar aqui um pouquinho. E aí a gente vai limpar essas beiradas. Porque sempre, às vezes, sobra um pouco de massa nas laterais, pode ficar um pouquinho mal homogeneizada. E aí a gente vem, limpa aqui, solta o fundo, para dar uma misturada bem homogênea, para não ficar um grumo de fermento ou um grumo de farinha e atrapalhar na hora da fermentação. Então ela é uma massa bem mais pegajosa. Mas depois que ela começa a fermentar, ela estrutura bem mais. Então aqui a gente volta para bater só para terminar de misturar. E a massa já está pronta. Aqui agora a massa já está pronta. Tira o excesso para não perder massa. E agora a gente vai adicionar o chocolate. As gotas de chocolate. Aqui poderia também ser aquelas frutas cristalizadas. O recheio fica. O recheio você pode fazer como a gente tá falando de Páscoa, o chocolate é o carro-chefe. Isso. Mas aqui você pode brincar com o sabor que você gosta. Eu posso comprar barrinha de chocolate, não necessariamente em gotinhas, como tá aqui, né? Sim, você pode misturar um pouco de chocolate branco com chocolate preto. Vai da criatividade. Fica muito gostoso também. Você pode adicionar amêndoas aqui dentro, uma castanha. E aí aqui a massa já tá pronta. Já tá pronta. Já tá pronta. Mas não tá pronta para ir ao forno. Isso, agora essa massa aqui, ela rende 2 porções dessa. Perfeito. Então aqui a gente vai fazer essa separação e a gente vai adicionar nessas forminhas. Essa aqui é uma forminha... Forneável. Forneável, mas ela é porque você faz para venda, né? Mas eu em casa posso usar... Você pode usar qualquer forma. Qualquer forma. Você pode fazer uma grande. Entendi. Você pode fazer até naquela forma de bolo, aquele do furinho no meio. Perfeito. Você pode fazer do jeito que você quiser. Vamos lá. Então aqui a gente vai dividir essa proporção aqui. Por que a gente não faz nessa mesma massa tudo aqui? Porque senão ela vai ficar muito grande. Essa farinha, cresce bastante, afinal são 2 fermentos, né? Nessa farinha ela vai começar a cair dentro do forno e você vai perder bastante dessa farinha. Então aqui a gente divide ela nas duas. Engraçado, a gente olhando essa consistência. Você não acredita? Não dá para acreditar que vai dar muito certo, né? Mas pode confiar. Pode confiar que vai dar certo. De poder não desperdiçar. E essas espátulas são boas porque você consegue limpar tudo da batedeira. E aí, para ficar mais fácil, eu vou precisar de uma colher. Colher normal, de casa. E esse restinho da água que sobra, você vai usar para molhar essa colher, a parte de trás da colher, para você vir alisando e não ficar grudando. Que dica bacana, então. Você molha o peito, né, da colher. Isso. E vai alisando, esticando. Tem que ocupar toda a forma. Isso, para ela não crescer, ficar cheia de buraquinho, ou abrir demais, ou crescer só no meio. Então aqui você vai nivelar ela.
E aí, conforme ela vai esticando, você vê que ela já fica mais fácil para abrir. Olha que legal. Então eu coloco já para fermentar no mesmo Na mesma- recipiente que eu Isso. vou assar. Exatamente. Quando ela subir de tamanho, que é o ideal ela chegar mais ou menos aqui, né? Um dedinho antes de chegar, ela já tá pronta para ir pro forno. Uma dica também muito importante, enquanto você tá fazendo todo esse processo, você já pode deixar o forno Era pré-aquecendo. isso que eu ia perguntar. Quanto tempo que eu deixo já ele pré-aquecido? Alguma temperatura específica? 180 graus 180 para aquecimento. para aquecimento e ele vai assar em 180 também. Tá. Então é importante que o forno esteja quentinho quando ele entra, para ele fazer o processo do fermento para crescer, aquele processo químico dentro do forno, para a gente ter uma massa bem aerada por cima e bem fofinha também. Perfeito. Aqui tá pronto para fermentar. Aqui tá pronto para Ele fermentar. fermenta em ambiente normal? Ambiente precisa normal. Depois é só colocar a cobertura de açúcar com farinha de amêndoas e levar ao forno. Enquanto a Colomba Pascal assa, uma curiosidade. Diz a lenda que essa receita foi feita pela primeira vez na Itália, no século VI. 2 reis disputavam um mesmo território. Para promover a paz, um padeiro ofereceu um pão doce em formato de pomba para os dois. Era a véspera do feriado de Páscoa. Hoje, somada aos ovos de Páscoa e aos chocolates de forma geral, a colomba é preferência entre os consumidores. Agora está na hora de voltarmos à nossa receita. Será que está pronta? 30 minutinhos depois, num forno a 180 graus, as colombas estão prontas e elas já vão ser servidas. Na verdade, o cheirinho tá incrível, vocês não têm ideia como é que tá esse cheiro aqui. E ela cresce bastante. Ela, na verdade, ela fica num formato bem aleatório. É uma surpresa Sim. cada colomba que sai do forno. Esse é o detalhe da fermentação natural e da fermentação longa, porque a massa desenvolve como ela tem que desenvolver. Então ela cresce para onde ela precisa crescer. E até as tradicionais também são assim. Legal. Porque isso deixa o ar sair da forma que ele precisa e não fica aquela massa embatumada nem pesada por dentro. Vamos ver então como é que é a consistência por Vamos. dentro, Daiane? Vamos cortar então aqui essa colomba pra gente ver. Nossa, o cheirinho vem subindo. Lembra aquele cheirinho que a gente tem no Natal de panetone, mas eu já fiquei sabendo que a colomba não é um panetone. Ela é um bolo de Páscoa. Isso. Ele é um bolo de Páscoa. Olha só. A primeira sempre é mais difícil de sair, né? Ah, o primeiro pedaço é sempre mais difícil. É o mais esperado em qualquer evento, é o mais difícil. Olha só, vamos mostrar, massa. falar dessa consistência que você mencionou. Isso. Você vê, se você quiser encostar, a massa é muito parecida com a tradicional. Sim. Então ela desenvolve, né? O chocolate derrete e ela continua com uma textura leve e macia e também é sem glúten, né? Então você tem a mesma sensação de estar comendo tradicional, mas é uma massa bem mais leve, bem mais suave, não fica você fica pesado, sabe? Então você come algo tão gostoso quanto, mas com uma consciência bem menos pesada também, né? Vamos ver se a minha consciência vai pesar ou se não vai, porque a melhor parte da reportagem sempre é essa, olha só. Ela cortou aqui o recheio de chocolate e olha só aquela farinha que a gente falou crocante aqui. Na verdade, não tem diferença. Essa é a nossa intenção. Nosso Não tem. objetivo é esse. Sensacional. Olha aqui o chocolate. Agora a gente fez uma coisa aqui que não deve ser feita. Vamos falar na reportagem, né?
É bom esperar esfriar. É bom deixar esfriar porque a massa estrutura 100%, né? Então a gente pegou aqui e esfriou só para poder não queimar a boca, né? Mas é sempre interessante a gente deixar a massa esfriar para ela estruturar direitinho, para você não correr o risco de se queimar, porque o chocolate fica muito quente por dentro também e você vai ter uma textura muito melhor da massa fria. Depois, se você quiser dar uma aquecida para comer ele com chocolatinho derretido, você pode. E aí você pode comer ela morninha se você gostar. Eu como de qualquer jeito. Minha mãe come com manteiga. Mas olha, sensacional. Vale muito a pena. Obrigada, Daiane. Obrigada a você.